comentei sobre a estrutura da tese, né? Que são os arquivos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Agora eu vou falar um pouco sobre essa pasta material de apoio. Essa pasta material de apoio é onde eu coloquei esses arquivos que eu vou colocar na minha tese e que vocês vão colocar na tese de dissertação de vocês. No que diz respeito aos algoritmos, anexos, apêndices, equações, figuras. Eu poderia ter deixado tudo junto, figuras e mapas, mas eu achei prudente deixar separado, tá? Para localizar de forma mais fácil, ok? Outros e PDFs em geral, além de quadros e tabelas, tá? E aí, se você clicar, por exemplo, aqui e abrir quadros, você vai ver que eu tenho um exemplo de quadro. Eu vou clicar aqui, ó. O que eu fiz? E é o que eu recomendo vocês fazerem. É preciso criar esse arquivo, até vou colocar um pouquinho para cá para vocês verem a extensão, né? É o .tex. É necessário, cada vez que eu for desenvolver um quadro ou uma tabela, criar um arquivo desse? Não, não é necessário. Eu poderia pegar tudo isso aqui e colar direto na seção, no capítulo que eu pretendo utilizar. Mas assim fica mais organizado no meu entendimento, porque eu posso de repente utilizar parte desse comando aqui para outro arquivo, eu copio e colo, faço só as adaptações de uma forma mais rápida, e no texto em si ele fica muito mais elegante, porque dependendo do tamanho da sua tabela, do seu quadro, isso aqui vai ficar muito grande. E na hora que você for, por exemplo, eu vou lá em material textuais aqui, eu vou em textuais não, vou aqui no que eu já tenho pronto, que é exemplos, né? Nesse material aqui eu criei também um arquivo onde eu coloco exemplos para vocês poderem se apoiar, tá? Então aqui em outros eu abro, tem esse exemplos.tex, tá? Olha só, eu poderia desenvolver toda a minha tese assim, só que uma tese de 200 páginas, 300 páginas, imagine como ia ficar eu colocar aqui, ó, por exemplo, capítulo 1, introdução. Aí eu coloco a minha introdução inteirinha. Aí quando tiver uma tabela eu coloco a tabela, quando tiver uma figura eu coloco a figura. E aí eu podia colocar tudo assim. Ia ficar um negócio gigante, tá? E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi separar aqui. Então, por exemplo, exemplo de quadro, né? Eu até vou procurar ele aqui, ó, vou dar um Ctrl F e aí eu vou procurar esse arquivo, exemplos de, ah lá, já apareceu aqui. Então sempre dá um Ctrl F para não ter que ficar procurando na unha, né? Lendo linha a linha, é só dar um Ctrl F e aí vai aparecer aqui essa janela, você coloca aqui o nome que você quer procurar aqui no documento, ele vai aparecer para você. Então veja que o quadro eu só dei a referência, tá? Então tá aqui, ó, um input, ou seja, eu quero que ele coloque o quadro que tá aqui, esse arquivo em questão, ó, esse arquivo aqui, tudo isso eu quero que ele coloque nessa parte do texto. Então deixa eu procurar aqui de novo, aqui apareceu, né? Exemplo de quadro. Então eu quero que ele coloque nessa parte do texto aqui, ó. Então tem um exemplo de quadro, exemplo de tabela, coloca aqui para cima. Então, ó, se eu clico aqui em qualquer lugar e venho para cá, ele vai me mostrar onde é que está no meu texto. Olha só. Então tá aqui, ó, quadro, certo? Quadro 1, quadro de exemplo. Olha só como é que ficou. Isso aqui esse aqui é um exemplinho, é bem pequenininho, né? Agora imagine eu ter que escrever um comando para desenvolver um quadro aqui de 50 linhas. Ia ficar horrível para eu manipular aqui, ó. Então eu só indico o link e aí eu vou colocando aqui. E o mesmo processo para tabelas, o mesmo processo para figura, tá? Então eu só vou dando aqui o link. Ah, e se tiver outro quadro, André, o que você vai fazer?
Você vai colocar o outro quadro aqui embaixo? Não. Se tiver outro quadro, eu venho aqui, deixo selecionado essa pastinha, venho aqui, ó, New File, e aí eu coloco o nome, por exemplo, posso colocar quadro 2, tá? Quadro 2.tex, sempre .tex no final, e crio. Pronto, tenho o quadro 2 aqui na minha pastinha de quadros, tá vazio, mas se eu quisesse, eu poderia colocar aqui um quadro ou qualquer coisa, posso colocar André Santos, certo? E aqui, ó, quando eu venho, coloquei André Santos, aqui, tutorial YouTube. E aí quando eu venho aqui, ó, no meu texto principal, aqui no caso são os exemplos, né, que eu deixei, e se eu colocar aqui em cima, ó, input, aí vou procurar aqui YouTube, né? Deixa eu ver aqui. Opa, peraí. Vou fazer o processo de novo. Input. Tem que colocar dessa maneira. Aí ele vai me dar as opções aqui, ó. Eu posso procurar direto o quadro 2. Digito aqui quadro 2, ele já vai me mostrar, ó, apareceu aqui. Clico em cima, ele habilita. E aí eu recompilo aqui o meu arquivo. Aí ele vai aparecer aqui embaixo, carregando. Vamos ver? Olha lá. André Santos, tutorial YouTube. E aí, isso é legal porque eu não preciso de repente, pô, nossa, mas esse quadro aqui não é nesse lugar, eu preciso trocar ele. Então eu posso pegar, dou um Ctrl X aqui, né? E coloco ele aqui embaixo, por exemplo. E aí recompilo de novo. Principalmente, pessoal, figuras, quadros, às vezes a gente tem que trocar de posição, né? Não tá legal, tem que fazer alguma adaptação, aí procurar no texto fica muito ruim, né? Então eu coloquei aqui embaixo, ó, apareceu aqui, ó, YouTube, certo? Agora eu falo, nossa, mas eu não quero, eu vou deixar aqui, mas talvez eu não use. Eu só comento ele, ó, recompilo e ele não vai aparecer aqui mais, ó, André Santos, tutorial YouTube, ele some. Olha lá, sumiu, não está mais aqui, certo? Então é uma opção interessante do que você ter que escrever toda aquela tabela aqui, ficar ocupando espaço. Olha só como é que fica otimizado o processo, né? E a mesma coisa para todos esses arquivos de apoio, PDF também, tá? Então eu já trouxe a ficha catalográfica aqui. Depois, para colocar outra ficha catalográfica, como já está pronto, né? Aqui, ó, ficha de aprovação, essa aqui, né, a ficha catalográfica. Então, ela está aqui em algum lugar no meu documento. Ela está aqui, ó, quer ver, ó, em principal. Então, dou um Ctrl F, procuro ficha catalográfica, tá? Então tem o pacote. Deixa eu colocar para cá. Aí ela aqui, ó, certo? Então, nesse caso, como eu já deixei o arquivo separado aqui, falo, nossa, eu não estou ainda na fase de apresentar minha ficha catalográfica. Estou na parte de qualificação, não tenho esse material. Então, eu não preciso deletar o arquivo. Eu só comento ele aqui, ó, e atualizo. Quer ver, ó, tá na página 5. Olha só o que aconteceu, sumiu, né? A página 5 agora passou a ser a dedicatória, e aí vem para a página 6 os agradecimentos. Se eu quiser voltar com isso, é só tirar esse símbolo, recompilar e ele aparece de novo. Então eu vou fazendo as adaptações, tá? Então por isso que é importante esse material de apoio, ter toda essa estrutura.
E o legal que, tipo assim, lógico que coloquei PDF, coloquei mapas, mas de repente, se você quiser criar outras pastas, você pode vir aqui criar, ok? E depois você só faz a referência daquele arquivo, né? Ah, então tem vários PDFs, né? Tem os nomes aqui certinho, você vai colocando aqui na pasta de PDF, depois você puxa o seu PDF aqui com esses comandos aqui, tá? Então é bem interessante você ter uma seção de material de apoio, e a mesma coisa aqui vale para todos, tá? Não vou passar um a um não, mas olha só, coloquei o algoritmo aqui, coloquei, se eu vier para cá, ele vai vir para cá, né? Onde é que tem o algoritmo, olha só esse aqui, tá? Então a mesma coisa para o apêndice, equações, anexo. Então eu recomendo que vocês não sigam, não precisa seguir essa estrutura do jeito que eu coloquei, mas que faça algo parecido, para depois facilitar aqui a organização e a busca do material.